Bom, pessoal, eu sou o Fabrício e hoje estamos aqui para continuar nossa revisão sobre a equação do segundo grau. Na aula de hoje, nós iremos aprender um pouquinho sobre como calcular equações, a solução ou as raízes de equações do segundo grau completas. Tudo bem? Para isso, iremos utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, o que é interessante quando a gente começa a falar sobre a equação de segundo grau? Lembra aqueles coeficientes que você estudou na aula anterior? Né? Aquele termo que multiplica o x ao quadrado, aquele termo que multiplica o x e aquele termo que está sozinho na sua equação do segundo grau. Então, é exatamente esses termos que você vai utilizar para calcular a fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Então, aqui nós podemos pensar na fórmula de Bhaskara de duas formas. Então, nós temos essa forma que eu vou chamar de forma estendida. Tudo bem? Que você vai calcular tudo de uma vez. Ou seja, a fórmula vai ser menos b, mais ou menos, já vou explicar o que é esse mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Parece meio complicado do início, mas não esquenta. Tudo bem? Outra forma é a gente visualizar isso daqui como sendo duas expressões distintas. Então, a primeira vai ser x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Acho que fica bem mais bonitinho assim, né? E quem vai ser o delta? O delta vai ser o b ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. A gente vai fazer esse processo completo. O que é esse mais e menos aqui no meio da nossa expressão? Como vocês sabem, uma equação do segundo grau ele precisa ter duas raízes ou duas soluções. E é exatamente isso que ele representa. Então, para achar cada uma das soluções, a primeira, ou a, né, aí você que escolhe, você vai utilizar como mais, e na segunda, você vai utilizar como menos. Vamos ver como isso funciona? Então, vamos ver se você está afiado. Pausa o vídeo e anota aí no seu caderno qual que é a fórmula de Bhaskara sem olhar na expressão lá. Beleza, agora que você anotou, nós temos que o x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. E o delta nada mais é do que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos aplicar isso no nosso probleminha aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os coeficientes, ou seja, esses números, né, às vezes invisíveis, que estão multiplicando ou que estão sozinhos na nossa expressão. Então, nós temos aqui que o a vale 1, o b vale 3 e o c vale menos 10. Tudo bem? Então, esse é o primeiro passo, identificar quais são os coeficientes. A partir disso, aconselho para você que você calcule o valor do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Qual é o valor do b, pessoal? Vou fazer até de outra cor aqui. Então, o delta, que é esse triângulo. Então, lembrando, esse triângulo aqui a gente vai chamar ele de delta. Tudo bem? O delta vai ser o 3, né? O b vale 3 ao quadrado, menos o a vale 1 e o c vale menos 10. Aqui tem que tomar muito cuidado com a regra de sinal. Tudo bem? Então, nós temos aqui 9. Aí fica 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Porém, repara o seguinte. Negativo com negativo, positivo. Tudo bem? Então, a regra de sinal você vai ter que utilizar aqui. Tudo bem? Então, sinais opostos viram negativo e sinais iguais viram positivo. Tá? Então, só para você lembrar dessa regrinha aí. E olha que interessante, né? Então, aqui você achou que o delta vale 49. Agora que você calculou quanto vale o delta, você vem aqui na sua expressão do x. Tudo bem? Então, você vai colocar x é igual a menos b. O b vale 3, só que esse negativo não faz parte, então é menos 3
mais ou menos raiz de 49, que é o delta, dividido por 2 vezes o 1. Tudo bem? Se você lembrar, quem vezes ele mesmo é igual a 49. 7 ao quadrado é igual a 49. Ou seja, a raiz de 49 é 7. 2 vezes 1 dá 2. Aqui vem a parte interessante. Então a gente vai ter duas soluções. Chamaremos x1, que a gente vai utilizar o sinal de mais. Então menos 3 mais 7 dividido por 2, né? Aqui vai ficar 4 dividido por 2, que é igual a 2. Ou seja, a nossa primeira raiz vai ser 2. E a nossa segunda raiz, nós vamos utilizar o sinal de menos. Então vai ficar menos 3 menos 7. Estou devendo 3 e faço mais uma dívida de 7, fico devendo 10. Ou seja, a minha segunda solução é menos 5. Tudo bem? Então repara, eu poderia escrever aqui, né, o conjunto solução, nada mais é do que 2 e menos 5. Poderia escrever assim também, conjunto solução, ou eu poderia colocar x1, x2, também não teria problema nenhum. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo? Então, qual que é o primeiro passo? Então, primeira coisa, né, para ver se você tá craque nisso. Anota aí no seu caderno quais são as fórmulas de Bhaskara. Então, nós temos aqui a fórmula de Bhaskara, vou até escrever dessa vez. A fórmula de Bhaskara é o quê? Então, nós temos que o x nada mais é do que o menos b, mais ou menos raiz de delta, que a gente já viu como calcula, dividido por 2 vezes o a. E o delta nada mais é do que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Olha que maravilha, facinho, facinho. E o primeiro passo vai ser a gente encontrar quem são os coeficientes que fazem parte da nossa expressão. Tudo bem? Então nós temos nesse caso que o a vale 1, o b vale menos 5, então tem que tomar cuidado com o sinal, e o c vale 6. Né? A partir disso, a primeira coisa que a gente fez foi calcular o delta. Então ficou, abre um parênteses, tá? Porque agora o número é negativo. O b, que é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Então tem que tomar cuidado aqui, tá, pessoal? Então vou colocar aqui em cima, né, a fórmula do delta, só para ninguém esquecer, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí, né, nós temos aqui que negativo com negativo vai ficar positivo, ou seja, 5 ao quadrado é 25, e 4 vezes 6 é 24. Ou seja, o delta é igual a 1. Olha que interessante. Achou o valor do delta? O próximo passo é fazer o quê? Utilizar a expressão do x. Então, repara aqui que ele já tem um negativo na fórmula, mas o b também é negativo. Então, você vai ter que manter os dois negativos aqui quando você estiver fazendo. Mais ou menos raiz de 1 dividido por 2 vezes 1. Olha que interessante. Então, o primeiro passo é você perceber que negativo com negativo vai dar positivo. E a pergunta que eu faço é, quem vezes ele mesmo é igual a 1? Raiz de 1 é o próprio 1. Tudo bem? E aqui a gente cai naquele mesmo esquema de ter duas soluções. Então, x1 nada mais é do que 5 mais 1 dividido por 2, que vai dar 6 dividido por 2, que é igual a 3. E o x2 nada mais é do que 5 menos 1 dividido por 2, que é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Ou seja, as minhas soluções são x1 igual a 3, x2 igual a 2. Tudo bem? Então, se você também quiser, você pode escrever que o conjunto solução é 2 e 3. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui na nossa revisão. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que o mais breve possível que puder a gente vai tentar te ajudar. Um grande abraço.